Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Olá! O convidado do bloco Empreendedorismo desta quinta-feira é o diretor e fundador da Artestilo, Hugo Ghem. Com 25 anos de atuação no segmento de quadros e molduras, a empresa ganha projeção na região central do estado e em Santa Cruz do Sul, decorando ambientes com qualidade, criatividade e tecnologia de ponta. No bloco direito, o Giornale recebe a juíza titular da comarca de Agudo, doutora Bruna Facin Belsti Minuzzi, para uma conversa esclarecedora sobre sua atuação na região, o impacto das campanhas preventivas no combate à violência doméstica e o papel do judiciário frente às questões do cotidiano da população. A magistrada compartilha sua experiência e visão sobre os desafios e reflexos da ilicitude na sociedade. No bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da psicóloga Ieda Maria de Sotti Conceição, que atua há mais de 25 anos na área da psicologia clínica. Com amplo conhecimento e diversas especializações, ela traz reflexões pertinentes sobre o comportamento humano e abordagens terapêuticas que promovem mais saúde emocional e qualidade de vida. O Bloco Cultura apresenta uma entrevista com o cirurgião dentista e escritor Dr. Paulo Antônio Lauda, que prepara o lançamento da sua segunda obra literária intitulada Vidas que se Sucedem, um romance espírita sobre Santa Maria. O evento acontece no dia 25 de abril, das 9 às 14 horas, na APUSME. Após o expressivo sucesso de sua obra de estreia, o autor retorna ao cenário literário com um romance que aprofunda sua sensibilidade artística e reforça seu vínculo com a cultura local. Os destaques que importam você confere no Giornale. Com seleção apurada de pautas e convidados, o programa entrega ao público conteúdos que esclarecem, estimulam o pensamento analítico e enaltecem o conhecimento em suas várias expressões. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Olá! No bloco Empreendedorismo desta edição, vamos reconhecer a trajetória de uma empresa recomendada pela qualidade na composição de ambientes, a Artestilo. Com 25 anos de presença no segmento de quadros e molduras, a marca construiu uma história pautada em tradição, atualização constante e criatividade. Recebo em nossos estúdios o empresário Hugo Ghem, diretor e fundador da Artestilo, cuja matriz está localizada em Santa Maria, com filial em Santa Cruz do Sul. À frente também da marca Articá, o empreendedor atende lojistas em diversas regiões do Brasil. Hugo Ghem é formado em administração pela Faculdade Metodista Centenário, a FAMES, e possui MBA em Identidade Empresarial pela Antônio Meneghetti Faculdade, a ANF.
Estou muito feliz e honrada com sua presença aqui em nossos estúdios e é uma grande satisfação realmente ter a oportunidade de conversar e propagar a arte e estilo, que certamente é uma referência no seu segmento. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Hugo Guem. Muito obrigado, Giovana. Agradeço o convite, né, por poder estar aqui, contar um pouquinho da história da empresa, de tudo que a gente faz, né, e agradecer por estar aqui nesse programa, né. Nós que agradecemos. Então, queremos conhecer a história e a evolução da Arte Estilo, que há 25 anos se mantém atuante e relevante no mercado. Então, vamos lá. Vamos lá. A Arte Estilo surgiu em 99. Foi um sonho, assim, que eu tinha de criar algo diferente, né? Então, assim, eu percebi, eu tinha uma conhecida, uma amiga minha, muito próxima, que era uma artista plástica, né? E ela utilizava muito o serviço de molduração, né? E às vezes eu acompanhava ela nessas lojas de molduras, assim, e eu sempre gostei de madeira, né? Tinha o meu avô que trabalhava com madeira, um padrinho meu, então assim, eu achava legal, né, de trabalhar com madeira, né. E aí, em 99 eu estava saindo do quartel e aí pensei, o que eu poderia fazer? Eu acho que eu vou trabalhar com isso, né. Eu percebi que o mercado tinha algumas deficiências, né, assim, existia lojas boas no mercado, né, mas assim, prazo de entrega às vezes não era legal, às vezes tinha algumas que não tinham uma qualidade tão boa, né? Claro, você percebeu uma lacuna no mercado. Exatamente. E realmente instituiu uma empresa a respeito daquilo que você gostava de fazer. Exatamente, foi o que eu pensei na época. Isso é fundamental. Na época foi o que eu pensei e aí surgiu a ideia e a Arte Estilo foi surgindo, né? Surgiu nos fundos da casa dos meus pais, né? Na época o meu pai, ele estava se aposentando do trabalho dele, né? E disse assim, quem sabe vamos montar junto, eu trabalho contigo, vou te ajudar, né? E aí surgiu, né, a ideia, assim, no início foi muito difícil, assim, porque era difícil saber como fazer uma moldura, como fornecedor, equipamentos, né? Hoje em dia tudo é mais fácil, né? Porque, até conhecer esse mercado, né? Exatamente. Funcionamento. E em 99 não tinha essa questão da internet como tem hoje, né? Recém estava surgindo, né? Hoje em dia, se tu for no YouTube, tu procura tudo que tu queres, Hoje nós estamos plenos de facilidades. Exatamente, né? Mas enfim, então foi assim que surgiu a ideia, né, de ter uma loja de molduras, né? E nisso aí, o meu pai me ajudou muito, né? Ele ficava sempre comigo produzindo, né? Foi difícil de entrar no mercado também, porque assim... Eu conheci algumas artistas plásticas e eu ia até os ateliês dos artistas, né? Sim. Oferecer o meu trabalho, né? Só como ninguém me conhecia, às vezes ficava difícil alguém... vou emoldurar com ele, né? Não conheço, não sei se vai ser bem feito, não sei a qualidade, não entendo nada. Então, assim, até eu começar a entrar nesse mercado foi difícil, né? Mas enfim, a gente conseguiu, assim, eu me lembro, assim, eu trabalhava de manhã, assim, bem cedo, começava a trabalhar, a preparar as molduras, né? No meio da manhã eu ia até os ateliês, fazia a venda, né? Então, assim, fazia a venda, oferecia o produto e depois, à tarde, começava a produzir de novo para levar nos dias marcados. Né? Marcados. E, na verdade, você transformou esse mercado com muita criatividade, visão e um trabalho constante, não é? Você comentava nos bastidores que o seu pai tinha bastante tino comercial, então essa herança, ela veio para você. É uma coisa que o meu pai, na verdade, ele nunca empreendeu, sabe? Mas ele sempre falava para mim que ele gostaria de ter um negócio, sabe? Ele tinha esse sonho. Exatamente. Então, eu acho que aquilo me ajudou muito, Impulsionou você a realizar esse sonho. Exatamente, né? E hoje em dia, assim, eu penso assim, eu não me enxergo fazendo outra coisa, né? Eu não assim, que não empreender, não estar nesse mercado, né? No caso meu, eu trabalho com emolduração, né? Mas assim, eu não imagino eu estar cumprindo as 8 horas, sendo uma pessoa que tenha um chefe, né? Claro. E são molduras, são espelhos, são porta-retratos, e também nos formatos, e vários formatos. E hoje eles são projetados
em canvas, em papel fotográfico, né, Isso, propriamente dito, e também adesivos. Como é que é o funcionamento? A gente iniciou assim, ó, praticamente, a gente iniciou emoldurando o que o cliente trazia para nós, né? Aí com o passar do tempo a gente percebeu assim, pô, como é que a gente pode ampliar o nosso mercado, né? Então a gente começou tendo algumas imagens, gravuras, assim, que na época a gente comprava de São Paulo essas imagens no tamanho e a gente emoldurava. Sim. Aí surgiu lá, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás ou um pouco mais, a gente resolveu fabricar nossas próprias imagens. Então a gente começou a comprar impressoras, né? E aí o mercado mudou totalmente, né? Porque antes o que acontecia? Tu tinha que se adaptar ao que existia no mercado. A realidade exatamente. do momento. Tu ia dizer assim, eu preciso de um quadro de tanto por... Eu quero um quadro de tanto por... Não, o que tem é isso. O tamanho maior é tanto. É assim. E agora com o sistema que a gente tem na empresa, então a gente consegue fabricar o quadro do que tu precisar, do tamanho que precisar. Exatamente. E na mídia que for necessário, né? A gente consegue imprimir canvas, papel fotográfico, vinil fotográfico, em vidro. Agora, há uns anos atrás, a gente comprou uma máquina que imprime direto no vidro. Sim. E você também já produziu uma moldura tão grande, né, que precisou abrir a abertura, né, sendo redundante, né, de uma residência, teve que retirar para colocar a moldura, o quadro, na residência. Já aconteceu isso. A gente fabricou um quadro, até na época foi perguntado para o cliente, ele disse, não, entra lá em casa, não vai ter problema, só que chegou na hora de entrar, não entrou. Sim. Aí ele resolveu remover uma janela para poder passar pelo segundo andar, assim, da casa, né? Então, a gente praticamente faz o que for preciso. Esse é um belo exemplo de que você trabalha com todas as dimensões, né? E eu acompanho também a trajetória da Arte Estilo como cliente e percebemos que ela comercializa mais que quadros, mais que molduras, você entrega uma identidade, uma emoção, traduz histórias, são histórias que ficam nas paredes, histórias de famílias. A gente tem como lema na empresa, assim, trazer uma solução na emolduração para o cliente, né? Então, o que a gente consegue moldurar? Um buquê de flores, por exemplo, de casamento. A gente moldura um buquê. A gente desidrata a flor e emoldura. Tudo é possível? Tudo é possível. Camiseta de time de futebol, teve uma vez que chegou uns instrumentos de um dentista para ser moldurado, assim, mas eu acredito que deve ser uns instrumentos lá da época de 70, assim, porque é uns alicates gigantes, né? Gigantes. Exatamente, eu até brinquei com o pessoal lá, diz, por isso que o pessoal tem medo de dentista, né? Porque olha aqueles alicates, assim, chegar e a gente moldurou aquilo, fita cassete, CD, disco. Então, assim, o que a pessoa quer eternizar, a gente consegue fazer, né? Excelente. E a empresa, ela desenvolve uma relação de proximidade e colaboração com os arquitetos, né? Que são fundamentais nesse contexto, na decoração de ambientes. Como, na prática, funciona essa relação? Sim, Joana, isso aí foi um negócio muito bacana que a gente fez. Eu não lembro bem a época, sabe? Que a arquitetura ficou muito forte de uns anos para cá, né? Realmente. Especialmente em Santa Maria. Exatamente. Temos muitos bons arquitetos. Com certeza, ótimos arquitetos. E o que aconteceu? A gente conseguiu se especializar para atender eles, né? Para atender eles. E como? A gente foi preparando cada vez mais a nossa equipe, né? A gente foi tendo também banco de imagens, onde a gente pode produzir os quadros conforme eles querem para o projeto, né? A gente cede banco de imagens para os arquitetos, para eles porem no projeto, e aí quando tu receber o teu projeto, já vai estar lá as imagens, como a gente pode ser feito, né? Sim. A gente dá todo um suporte, uma assessoria, tanto para instalação, para entrega, um pós-vendas, né? A gente tenta se adaptar às questões que às vezes ele precisa para um projeto, né? Eu queria um quadro que botasse uma dobradiça num quadro para tapar uma caixa de luz que virasse uma porta. A gente vai fazer isso, né? A gente vai junto com eles, vai estudar a possibilidade, né? Quero fazer um quadro que possa ser as portas de um armário de correr. Sim. A gente vai
se organizar para fazer isso, né? Perfeito. Junto com eles. São soluções sob medida, né? Exatamente, é isso aí. Com todo esse suporte técnico aí que você está falando. E em relação aos arquitetos, então, você participa desse processo criativo, né? E a personalização do ambiente. Então, Exatamente. você integra, né? E procura entregar o melhor para o seu cliente. Exatamente. Tanto que a gente... Santa Maria agora tem um clube, né, para os arquitetos, né, que a gente trouxe, assim, algumas empresas, e a Arte Estilo faz parte, né, dessas empresas. Então, assim, são para trazer alguns benefícios para o arquiteto, para os arquitetos, né. Sim. A gente participa muito desses anuários, esses livros de arquitetura, né, junto com os arquitetos, com projetos, né. Então, Claro. assim, a gente é muito especializado nisso, né, e a gente entende que a gente não pode trazer mais um problema para o arquiteto, né? Sim. A partir do momento que ele trouxe, eu preciso emoldurar alguns quadros, preciso fazer alguma coisa numa casa, a gente tem que ser um parceiro dele que vai trazer essa solução sem o cliente ter problema com eles, né? Porque normalmente quem contrata um arquiteto, ele confia no arquiteto e confia nos parceiros do arquiteto, né? Com certeza. Então, é solucionar, né, com tecnologia de ponta e Exatamente. todas as ferramentas necessárias para corresponder àquela expectativa. Exatamente. Né? É por isso que a empresa ela sempre veio num crescente, né, e está nesse patamar, não é? De ter, inclusive, uma filial, que daqui a pouco mais vamos conversar a esse respeito. E, desde a sua essência, também a empresa ela cumpre uma responsabilidade social, não é verdade? Uma responsabilidade ambiental. Tendo os critérios bem definidos nessa questão de madeira de reflorestamento. Exato. A gente trabalha com apenas um fornecedor de moldura, né, que é um dos maiores é o maior do Brasil e está entre os maiores do mundo. E a empresa tem um selo, que é um selo que homologa as molduras todas, né, com a preocupação ambiental, né. Então são todas madeiras de reflorestamento, tem todos os cuidados com os resíduos. Então eu acho que isso também faz um pouquinho colaborar para o nosso meio ambiente. Com certeza absoluta. Trabalhar, porque a madeira é um bem escasso que a gente tem, né. De fato. E essa empresa que a gente trabalha, ela tem reflorestamento, ela cuida, ela tem essa preocupação, e eu acho que isso é muito importante, né? A pessoa saber que tá botando um quadro na sua parede e esse quadro não está sendo de árvores desmatadas ilegalmente, né? Isso aí oferece, no mínimo, confiabilidade para a empresa, não é? Exatamente. Bem, agora então vamos falar da filial de Santa Cruz do Sul. O que motivou você a expandir para a região do Vale do Rio Pardo? Como isso aconteceu e como está, né, a Arte Estilo nesse mercado? Pois então, isso aí também foi um sonho, assim. Santa Cruz foi uma cidade que eu sempre gostei muito, assim. Eu acho uma cidade muito bonita, uma cidade, ela é uma cidade menor que Santa Maria, mas ela é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, né? Muito promissora, sempre. Exatamente. Então, assim, eu tinha vontade de ter uma loja lá, né? E há uns 4 anos atrás surgiu uma oportunidade de adquirir uma loja já existente na cidade, né? Então, assim, e parece que várias coisas culminaram para isso dar certo, né? Que foi a questão que eu tinha 2 funcionários aqui que eu consegui transferir para lá, um gerente e uma vendedora, para a gente conseguir pôr o espírito da Arte Estilo Santa Maria lá, né? Sim. Entender, assim, a gente fez uma reforma na empresa, deixou com a cara da loja aqui, né? Então, assim, se tu for a Santa Cruz e for nos visitar lá, tu vai olhar e tu vai lembrar, se não tivesse a placa Arte Estilo lá, tu ia dizer, mas como é parecida com a loja Santa Maria, né? É a mesma identidade e com uma equipe alinhada à filosofia da empresa. Exatamente, equipe treinada, pessoas que moravam em Santa Maria. A pessoa que é o meu gerente lá, ele tem 18 anos de empresa comigo, então, assim, ele entende a importância no atendimento do cliente, né? Porque dessa forma mantém a qualidade da Arte Estilo. Isso aí. Porque, assim, o que a gente imaginou lá no mercado quando a gente entrou lá, né? A gente pensou assim, não tinha nada parecido com a nossa loja lá. Eram mais moldurarias, como é que eu vou dizer, moldurarias raiz, assim, aquela molduraria mais simples. Mais convencional. Convencional, palavra. E a gente pensou assim, vai ser muito bacana nós estarmos lá.
No início foi difícil, sabe? Porque o pessoal lá, eles são muito de valorizar o trabalho local, né? São fechados. Assim, são fechados. A gente comprou uma loja de alemão, né? Da cidade. Mesmo assim, a gente teve que, aos poucos, ir trabalhando. Construir essa aceitação. Exatamente, isso aí. A gente teve que construir essa aceitação. E aí, claro, todo um serviço. A gente começou a visitar os estúdios de arquitetura, né, os escritórios, conhecer o pessoal, entender as necessidades, perceber o que eles consomem mais lá. Mas assim, a loja está num crescente lá. Estou muito feliz com a cidade, assim, porque a cidade está nos acolhendo bem. Eu acho que Santa Cruz é uma cidade muito legal, assim, muito bacana. E próspera. E próspera. Podemos dizer que foi um passo assertivo. Exatamente, né? Então, assim, a gente está contente em estar lá, né? Claro que, assim, a gente é muito trabalho, né? Muita dedicação, né? Tanto dos meus funcionários, porque, assim, a minha equipe de Santa Maria, a equipe de Santa Cruz, a gente não faz nada sozinho, né? Claro. A gente tem que ter uma boa equipe, né? Sou muito grato por eles, Sim, né? É importante esse seu reconhecimento. Porque a gente não consegue tocar negócio nenhum sozinho, né? Definitivamente. A gente pode ter uma grande ideia, se não tiver pessoas envolvidas, não vai ocorrer, né? Exato, e até porque você pode precisar até de questões lá em Santa Cruz que dependam de Santa Maria. Certamente que alguns serviços você realiza aqui em Santa Maria. Por exemplo, a central de impressão. Tudo que for impresso vai ser impresso por Santa Maria e ser mandado para lá, né? Então uma assim, alimenta a outra. Exatamente, uma alimenta a outra. A gente tem fábrica lá, mas não tem o serviço de impressão lá diretamente, né? Sim. Bem, vamos ficar na expectativa de uma próxima filial, quem sabe? Quem sabe, né? Exatamente. O futuro está aí. E da forma que você trabalha, com tanta veemência, com tanta realmente responsabilidade em todos os sentidos no mercado e realizando um trabalho bonito, né? Que sabemos que o resultado está nas paredes das belas residências. Então, quero agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios, por compartilhar conosco essa trajetória exitosa da Arte Estilo, e você que também está à frente da Artcar, que é um assunto para uma próxima edição, não é? Legal. Então desejo muito mais sucesso aí, prosperidade para as lojas, mas foi muito interessante conhecer mais sobre esse trabalho de grande sensibilidade, de técnica, e também conhecer a sua capacidade de identificar oportunidades e crescer com elas, né? Porque a Arte Estilo hoje, ela trabalha realmente com tecnologia de ponta, né? Então nós estamos falando que em Santa Maria nós temos qualidade em quadros e molduras. Foi realmente um prazer recebê-lo aqui. Certo, eu que agradeço também, poder contar um pouquinho da nossa história, até para as pessoas entenderem que Santa Maria tem produtos muito bons, né? A gente não precisa, talvez, sair de Santa Maria para procurar produtos que existem aqui, né? Exatamente, temos o melhor em Santa Maria, né? Especialmente em quadros e molduras, que é o assunto do bloco Empreendedorismo desta edição. E o programa, é claro, continua à sua disposição. Muito obrigada. Obrigado. A seguir, no bloco direito, a presença da juíza titular da comarca de Agudo, doutora Bruna Facim Belsti Minuzzi. Volto em instantes. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto
para transformar o seu dia em algo especial. E assim seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, uma empresa de Santa Maria, na rua Serafim Valandro 1133. Uma empresa que está aqui há 64 anos para trazer o melhor e a maior tecnologia que possa existir na indústria automobilística, a marca Volkswagen. Gostaria de fazer um convite a todos vocês para conhecer esse novo espaço, esse novo showroom, com uma nova Pampeiro, renovada e preparada para dar o melhor atendimento, com a melhor qualidade e, junto a isso, a tecnologia dos produtos Volkswagen. Esse showroom que foi preparado para você é para você se sentir em casa, estar interagindo com os produtos Volkswagen. Aqui você vai poder conhecer desde o Polo, do T-Cross, da Taos, Tiguan, Saveiro, Amarok, o Polo GTS, ou seja, todos os produtos que hoje a Volkswagen coloca no mercado brasileiro, você encontrará aqui. Venha sentir o porquê a Pampeiro é uma família. Agora, se você não pode vir até Pampeiro, a Pampeiro vai até você. Agende uma visita, nós iremos aí, vamos conversar, levamos um carro para test drive. Não quer fazer um test drive na sua casa? Venha fazer um test drive aqui na Pampeiro. Nós temos toda a linha para poder fazer um test drive. Você, além de sentir o porquê o Volkswagen é um produto diferenciado, você vai sentir a emoção de dirigir um produto da marca Volkswagen. Fecho agora para dar esse grande abraço e fazer mais uma vez esse convite. Venha na Pampeiro e conheça essas novidades e conheça essa nova Pampeiro. E é importante ratificar que a equipe se desloca até o local do incidente, seja na residência ou em qualquer lugar, qualquer ponto dentro do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. A princípio, a empresa ela atuará no Rio Grande do Sul, né, Santa Maria e região. Também nós deslocamos para áreas rurais, tá? Às vezes até se alguém tiver dúvida sobre deslocamento, nós entramos em qualquer estrada, qualquer faixa, independente do trajeto, a empresa entra e realiza com maior segurança a limpeza para esse cliente. Olá, eu sou a arquiteta Ângela Pisani e o enfoque de hoje no Giornale é móveis planejados. Móveis planejados. Por que a escolha dele? Rapidez, segurança, qualidade e tecnologia. Os móveis de Mari podem ser utilizados nas áreas comerciais, corporativas e residenciais. Tenho experiência com a loja de Mari em móveis residenciais, que nós já executamos várias residências, e também na área da saúde. Móveis planejados para a área da saúde tem um diferencial que a RDC 50 nos fala. Então, se você também quer projetar algo na área da saúde, a Dimari tem essa área que ela atua bastante. Então, venha você também para a Dimari.
Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Bloco Direito. Um convite. Protecta Veículos Especiais. Carniceria Del Fuego. E Sul Contábil Assessoria Empresarial. No bloco direito desta edição, o Jornal recebe a conceituada juíza titular da comarca de Agudo, doutora Bruna Facim Belchi Minuzzi, formada em Direito pela Universidade Franciscana, atual UFN. Doutora Bruna assumiu a magistratura em julho de 2022, após uma trajetória representativa no serviço público e na advocacia. Antes de ingressar na carreira como juíza, atuou como procuradora do município de Novo Hamburgo, conciliadora criminal na comarca de Santa Maria e também desempenhou função na Receita Estadual em Uruguaiana. É um privilégio receber a sua distinta presença aqui em nossos estúdios e muito obrigado por ter aceitado o convite para trazer informações pertinentes sobre o dia a dia do judiciário da região de Agudo. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Bruna Facim Belchi Minuzzi. Muito obrigada, Giovana, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui no Jornal, né, apresentando então um pouco do conteúdo que eu posso contribuir para a sociedade e comunidade local aqui. Muito obrigada, doutora. Doutora, hoje então vamos abordar aspectos importantes da sua atuação na região que abrange Agudo e Paraíso do Sul. Diante da expressiva ocorrência de casos de violência doméstica, como tem sido a sua atuação e quais as medidas vêm sendo tomadas para enfrentar essa realidade? Então, a gente sabe, né, que a violência doméstica é algo que infelizmente acontece no Brasil todo, no mundo todo, né? Nós temos casos, a quantidade de casos é bem expressiva, né? Bem expressivo. Realmente. Então, é algo que preocupa. A gente vê todos os dias, né? Casos que passam na televisão de violência doméstica em que chega a acontecer o pior, né? Que é a morte da mulher, né? Então, existem muitos e muitos casos. E aqui na nossa região não é diferente, né? Então, a região de Agudo, quando eu cheguei na comarca de Agudo, eu logo percebi que, enfim, existiam muitos casos, muitos casos. Existia essa problemática. Essa problemática está instalada lá, como em todas as comarcas, né? Em todas as comunidades, né? Comarca, eu digo justamente pela minha atuação, né? Minha atuação, então, abrange a comarca de Agudo e Paraíso do Sul. Então, ali naquela região, eu notei logo que eu cheguei um expressivo número de demandas, de medidas protetivas e de casos envolvendo violência doméstica. E aí eu pensei em estratégias, soluções preventivas, né? Porque quando o caso chega no Poder Judiciário, primeiro, não são todos os casos que chegam no Poder Judiciário, né? Na verdade, eu acredito que seja a minoria, porque há muitos casos que não chegam na porta do Poder Judiciário, não chegam na porta da polícia, né? São coisas que acontecem e ninguém fica sabendo, só acontecem na casa daquelas pessoas. Infelizmente. Então, ainda assim, o número é bem expressivo que chega no Poder Judiciário. E isso me alertou um sinal, né? A gente não pode deixar as coisas nesse ritmo, né? Aonde que a gente vai parar? Nós precisamos ter alguma estratégia, algo preventivo com esse caráter, né? Porque eu notava que
vira e mexe, eram os mesmos agressores, né? A cada mês, todo mês havia um pedido de medida protetiva contra a mesma pessoa, né? Então, havia uma reincidência, existe uma reincidência, né? Aquele homem que agride a mulher uma vez, ele tende a agredir mais vezes. Claro, ainda mais em um município menor, com o menor número de habitantes, então você consegue, de fato, conhecer até melhor as pessoas, né? Exato. E identificar essas reincidências. Exato, exato. Como a comunidade é pequena, né? Agudo tem 17 mil habitantes, né? E Paraíso do Sul é bem menor ainda, então a gente consegue ter essa visão, né, mais de controle, assim, numa cidade grande a gente não consegue ter essa visão. E você chegou, doutora, e percebeu que tinha muito trabalho a fazer nesse sentido? Muito, muito. E aí eu comecei a pensar em estratégias, o que eu podia fazer, né, para tentar evitar que isso acontecesse, ou pelo menos reduzir os índices de violência doméstica, né. E aí eu comecei no primeiro momento, a fazer campanhas com as escolas, né, com a própria envolver a comunidade. Eu pensei, eu preciso envolver a comunidade nessa frente, né? Então a gente começou junto com o Ministério Público, né, a doutora Daniela Reiser, que é promotora de justiça na época lá em Agudo, que também tem uma atuação muito forte em relação à violência doméstica, e nós começamos juntas, então, a fazer essa caminhada, né, esse projeto envolvendo a comunidade, envolvendo escolas, envolvendo outras mulheres, né, nós reunimos, então, mulheres para dar palestras, mulheres da área rural, adolescentes, e falávamos sobre isso, né, que isso não é legal, que isso não pode acontecer, o que a mulher pode fazer caso ela se sinta violentada, quais são as formas de violência doméstica, porque às vezes a mulher está sendo vítima de violência doméstica e ela nem sabe que está sendo vítima, né? Porque não existe só aquela agressão física, né? Existe agressão moral, agressão sexual, agressão psicológica, tudo isso são meios de violência doméstica. Então nós passamos a divulgar isso. Sim, elas desconhecem justamente por falta de conhecimento. Sim, não é? Exatamente. De informação, de educação. Exatamente, por falta de conhecimento mesmo, né? E aí, a partir disso, nós pensamos também o que nós podemos fazer para os homens, né? Porque também os homens, muitos, não sabem que aquilo que eles estão fazendo é violência doméstica. Né? Consideram aquilo normal. Normal, porque ele viu a mãe dele sofrer, a avó dele sofrer aquilo, ele viu dentro da família dele aquelas coisas acontecerem e assim ele se criou e hoje ele repete aquele comportamento, né? Então a gente pensou, o que nós podemos fazer para os homens? E aí o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul existe um projeto, né, que já estava em andamento, que são os grupos reflexivos de gênero, que são a instalação de grupos dentro das comarcas para os homens que já respondem a algum processo criminal envolvendo violência doméstica. Então nós instalamos esses grupos, né, na comarca de Agudo e hoje a gente já tivemos acho que 5 ou 6 grupos, né, de homens que passam todo por um acompanhamento psicológico, social, a partir do registro de ocorrência. Então a mulher registra a ocorrência, pede a medida protetiva. Uma das medidas protetivas aplicadas pelo juiz, né, no caso por mim, é o afastamento, né, o afastamento do homem e da mulher, que ele não pode se aproximar, a retirada do lar e também a inserção nos grupos reflexivos de gênero, onde ele deve comparecer no fórum, né, para esses encontros. São 10 encontros, são muitos encontros, né? No momento que ele falha, ele está descumprindo a medida protetiva, isso é negativo para ele, né, dentro do processo. No momento que ele participa, é positivo para ele dentro do processo e ao mesmo tempo ele vai se reabilitando, ele vai participando e vai se reabilitando. Muitos homens querem participar e não têm medida protetiva, eles chegam lá no fórum e perguntam se eles podem participar. Porque acabou divulgando, um contou para o outro que é muito bom, que é muito bacana, que eles refletem bastante lá, né? Então acaba que é algo positivo, sim, assim. Uma reflexão sobre suas atitudes. Exatamente. Né, no lar. E aí a gente consegue hoje ver que houve uma redução da reincidência desses casos de violência doméstica. É realmente muito importante esse projeto do grupo reflexivo de gênero, né? Isso. Então você não tem buscado apenas punir, né? Isso. Dentro do judiciário, mas sim transformar vidas, transformar realidades. Exatamente. Naqueles locais. Exatamente. Não é? E fica evidente, então, um comprometimento de enfrentar toda essa realidade de forma completa. Né? Não apenas com a punição devida, mas com campanhas sociais, né? Ações junto
à comunidade, campanha nas escolas, né? Porque, por fim, educação é tudo. Exatamente. E eu acredito, né, que a figura do juiz, ela não se limita a ficar dentro da sala, né, sentenciando processos, fazendo audiências, né? Eu acredito num juiz que deva enxergar a sociedade, né? Ele deva ser um agente de transformação social, né? Então eu me coloco sempre nesse lugar, tentando transformar a sociedade onde eu tô, né? Aquela comunidade onde eu tô. Se há algo que eu possa fazer, então que bom, eu vou tentar fazer, né? Para tentar alterar aquela realidade. Perfeito. Você alia a atuação judicial à prevenção, não é? E à educação como um todo. E isso sim é realmente transformador. Parabéns, doutora, por essas iniciativas. Obrigada. Doutora, e qual o papel do juiz na proteção das crianças e dos adolescentes? Considerando que essa faixa etária, ela requer uma abordagem diferenciada pelo processo natural, né, de evolução, de desenvolvimento. Sim, então, a atuação dentro da infância e juventude, ela é muito peculiar, né? Muito diferenciada dos outros processos. São processos que têm prazos diferentes, então eles merecem uma atenção completamente diferenciada, né? Eu atuo sozinha na comarca de Agudo, né, para todos os processos, então eu preciso me organizar de uma maneira muito bem feita para eu conseguir coordenar esses processos tão especiais junto com todos os outros, né? Quando eu cheguei na comarca tinha em torno de 8.000 processos no total, né? Então o número de processos da infância e juventude é pequeno, né? Comparado com 8.000 processos, mas são processos muito complexos, né? Porque envolvem problemas complexos, são exatamente como você falou, pessoas em formação, pessoas em desenvolvimento que merecem, pela letra da lei, pela Constituição Federal, proteção integral, né? Então, a criança e adolescente, ela tem essa proteção integral. O Estado olha para a criança e adolescente como uma pessoa em formação que precisa dessa atenção especial das outras pessoas. Sim, e o Estado então atua como um garantidor dessa proteção integral. Exatamente, o garantidor dos direitos, né? E o juiz, o meu papel é garantir os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Claro, que vai muito além da aplicação da própria lei. Exatamente. A gente precisa olhar esse processo, mas principalmente olhar a criança que está. Sim, né? O viés social. O viés, né? Exatamente. Tu precisa ter uma sensibilidade, né, para lidar com esses processos. Então, quais são os processos que envolvem crianças e adolescentes? Processos de crianças que estão sendo, por exemplo, maltratadas, não estão sendo bem cuidadas pelos pais, pelos cuidadores, né? Então a gente aplica a medida de proteção, né? Processos de ato infracional. O que é o ato infracional? É o crime cometido pela criança ou pelo adolescente, né? Então, a punição dessas crianças e adolescentes tem outro viés diferente da punição de uma pessoa, um adulto, né? Então, existe toda essa preocupação em reeducar essa criança e esse adolescente, né? E também tem os processos de adoção. Nós temos vários pedidos na comarca de Agudo, nós temos um lar de acolhimento também de crianças, que eu também tenho que fazer a fiscalização, né, desse lar de acolhimento das crianças. Então, é uma atuação bem específica, bem delicada, que particularmente eu gosto muito da atuação no GIGE, é algo que assim, aquece o coração da gente, né, de trabalhar com um tema tão sensível, difícil, mas ao mesmo tempo que tu consegue transformar a vida daquelas crianças e daqueles adolescentes. Com certeza, né, efetivando o respeito das relações. E realmente, doutora, você precisa ter uma boa organização para poder corresponder a todas essas demandas. Sim, é bastante coisa. E especialmente para as crianças e os adolescentes que eles realmente requerem bastante sensibilidade, né? Sim. Um trato diferenciado, em função do que já falamos, em função do seu próprio desenvolvimento. Então, sim, é uma outra atuação louvável aí que nós temos por sua parte, né, na região. Bem, e vamos encerrar então as pautas do Bloco Direito de hoje, falando também sobre uma questão séria que é em relação à incidência do tráfico de drogas na região. E queremos saber de que forma o judiciário, na sua pessoa, tem atuado diante desse cenário, um cenário tremendamente difícil. Sim. Então, o tráfico de drogas, né, infelizmente, assim como a violência doméstica, é algo que está em todo lugar, né? Nós não temos controle. O que acontece é que antigamente
o tráfico ele estava mais na cidade grande, né? A gente imaginava que nas cidades maiores ocorria, e nas cidades pequenas elas estavam um pouco mais preservadas, né? Pelo menos do tráfico organizado, do crime organizado, né? Que é o que mais nos preocupa. E hoje a gente vê que essa não é a realidade. A realidade hoje é nas pequenas comunidades, né? A inserção do crime organizado. Então, grandes facções, né, da região metropolitana, por exemplo, estão nas pequenas comunidades como Agudo e Paraíso do Sul. Então, a crescente organização do tráfico se encontra em comunidades pequenas. Sim. Também, do crime organizado, né? Que realmente nós tínhamos uma estimativa, né, uma expectativa de que isso não ocorria com tanta mas infelizmente acontece. Incidência assim. Infelizmente acontece. A região aqui hoje ela tem, né, uma incidência muito grande de tráfico de drogas, de tráfico organizado, né? Existem os casos pontuais, mas também existe esse tráfico organizado com a facção criminosa, que é o que nos preocupa, porque traz pessoas de fora, né, para aquela comunidade, causa medo, causa insegurança naquela comunidade, que não está acostumada com esse tipo de coisa, né? São pessoas que moram... Agudo, por exemplo, é uma cidade majoritariamente rural, né? As pessoas vivem no campo. Então, é algo que realmente apavora e traz essa insegurança. Então, tem a vulnerabilidade social, né? O isolamento por parte da população em função de todo esse âmbito rural. Isso aí preocupa mais ainda. Em função de que é difícil de também administrar uma situação assim. E as pessoas, o Poder Judiciário, na verdade, qual é a função do Poder Judiciário, né? Não é investigar esses crimes, essa é a função da polícia, né? De fazer toda a parte de investigação. O que acontece? O processo chega no Poder Judiciário e aí a nossa responsabilidade é fazer com que ele tramite o mais rápido possível para que a gente consiga dar uma resposta para a sociedade o mais rápido possível. Né? Então, essa que é a minha preocupação. Por exemplo, entra um processo envolvendo tráfico, às vezes envolve até um homicídio, né? Porque muitas vezes nós temos, infelizmente, homicídios dentro do contexto do tráfico de drogas. E aí a gente precisa dar uma resposta rápida para a sociedade, para não deixar aquela situação como se nada tivesse acontecido. Né? E ganhar uma proporção maior ainda. Exatamente. Então, realmente, o tráfico de drogas, ele é um crime avassalador e é realmente triste, porque em decorrência do tráfico de drogas acontecem outras ilicitudes, outros crimes, né? E que muitas vezes a droga, ou na maioria das vezes, né, doutor, é um caminho sem volta. Acaba afetando muito, né? Por exemplo, o tráfico, ele leva a vários outros crimes, né? Crimes de violência, né? Roubo, destrói a família. Né? A família se desestrutura, o relacionamento se desestrutura, então vai desabando, né? É como se o tráfico ele vai destruindo todas as bases daquela estrutura familiar. E aí acaba por liquidar, né? Totalmente. Às vezes a gente vê, infelizmente, as pessoas acabam perdendo família, perdendo dinheiro, perdendo trabalho, perdem literalmente tudo, né? Perdem literalmente tudo. Ainda bem que tem as autoridades para então punir, né, investigar, primeiramente, a polícia ela investiga com tamanha responsabilidade, né, nós sabemos dessa atuação, e aí o judiciário cumpre aí o papel essencial, né, nesses casos, para que eles sejam devidamente julgados, né, e que consiga frear, não é? Na verdade, contribuir para o enfrentamento de toda essa situação negativa na sociedade, não é, doutora? Exatamente. Em relação à penalidade, qual é a pena prevista para o traficante de drogas? Bom, a pena prevista na lei, ela é uma pena que varia, né? Então, ela é aplicada a partir de um sistema trifásico pelo juiz, né? Existem 3 fases que o juiz deve obedecer para fixar a pena. Então, dentro de 5 a 15 anos, é o que está previsto na lei, o juiz pode tramitar dentro, né, atendendo os requisitos legais dessa pena. Então, a depender do caso, a depender de várias circunstâncias do caso, a pena vai ser fixada, né? Então, a gente não tem como dizer, a pena é tal. Vai depender do caso, vai depender do réu, né? Claro. E aí o juiz estabelece os parâmetros ali e fixa a pena. Doutora Bruna, teríamos muito mais a falar sobre esse assunto tão importante, tão relevante para a comunidade, né? Nós estamos falando para 140 municípios do estado pela Amigo TV, para o cabeamento da NET em Santa Maria e também para as redes sociais. Então, de forma que já fica o convite para você voltar em outra ocasião e continuarmos conversando sobre essas questões
tão preocupantes, né, e que precisam de medidas. Né? Então, elogiável o seu trabalho, parabéns pela sua atuação, pela sua presença aqui em nossos estúdios, pela disponibilidade e pelos esclarecimentos valiosos aos nossos telespectadores. Sempre será um prazer recebê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, um prazer poder contribuir com todos os telespectadores, né, sobre um pouco do meu trabalho, e espero poder estar de volta em breve. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da psicóloga Ieda Maria de Sorte Conceição. Volto após o intervalo. Pois todos querem ser jovens, todos querem ter aquela mente alta, mente positiva, o corpo bem alinhado, aquela apresentação cheia de vitalidade. Mas penso que com o tempo as coisas não são bem assim, vão mudando de figurino no rosto, vão trazendo uns achaques, algumas dificuldades, algumas limitações. E eu digo para você, juventude é estado mental. Juventude não tem nada a ver com o calendário. Você, por exemplo, ouviu falarem numa maneira mais suave de mencionar a idade mais avançada, dizendo que é a terceira idade, depois falando em que é a melhor idade. Eu digo que não é nem a terceira idade, nem a melhor idade. A nossa vida é um contínuo andar, evoluir, crescer, pensar positivo, e aí nós estaremos criando dentro de nós a juventude permanente, que é o nosso sonho. A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Eu vou mostrar para vocês hoje o que pode substituir um dente. Um dente como este aqui, ao ser perdido, pode ser substituído por um implante como este aqui, ou como este aqui. Isto faz com que nós consigamos devolver a sua acuidade mastigatória com absoluta perfeição, não só a parte funcional quanto a parte estética. Então, para tornar a coisa mais lúdica, mais fácil de que você entenda, a coisa funciona mais ou menos assim. Ao perder uma raiz dentária, se coloca imediatamente um implante, que a gente chama de implante ósseo integrado. Este implante pode ser adicionado imediatamente a uma coroa, que nós chamamos de prótese com carga imediata. Isso quer dizer o seguinte: se você fraturou um dente e este dente foi perdido, pode ser um dente da frente. Imediatamente, numa técnica de 1 hora e 50 minutos, se extrai a raiz que fica ruim, se coloca o implante
e imediatamente se coloca o dente. Uma técnica maravilhosa que percorre o mundo inteiro. Eu não posso dizer para vocês agora exatamente, mas são centenas de milhares de implantes colocados no mundo todos os dias dessa forma. E um detalhe importante é que tudo isso que eu estou contando para vocês está respaldado por um volume muito grande de trabalhos científicos. Talvez hoje, em odontologia, seja a especialidade que mais trabalhos científicos apresenta, que é a implantologia. De bombas injetoras autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Carniceria Del Fuego, a gente precisa falar de um projeto super querido que a gente tem aqui, que é o Projeto de Boina. E esse ano ele tá com surpresas ainda, a gente está inovando dentro do Projeto de Boina. O Projeto de Boina ele começa em março e vai até novembro. É um show nativista que a gente traz para dentro da Carniceria Del Fuego uma vez por mês. Então é uma noite um pouquinho diferente nessa casa super rock and roll, né? Que a gente traz um outro repertório que é com grandes artistas nativistas. E a gente já começou o projeto desse ano com o Leonel Gomes, a gente ainda tem agora, na sequência, o show do Luiz Marenco, depois tem Quarteto Coração de Potro, a gente tem Pirisca Greco e Trio Paisano, vai ter esse ano o show do Marcelo Oliveira com o Renato Borghetti, tem César Oliveira e Rogério Melo, tem muitos shows ao longo ainda desse ano, que cada mês tem um show especial. Tem Joca Martins e em julho, que é a nossa surpresa desse ano, a gente vai fazer uma edição especial do The Boina, que é o The Boina Festival. A gente vai sim fazer um festival nativista aqui na Carniceria Del Fuego, vai trazer 12 músicas, logo abre as inscrições, a gente vai estar aguardando as músicas inéditas desses grandes artistas que a gente espera receber nesse palco. E no dia do festival a gente vai encerrar com um grande show, que é Cristiano Quevedo, Ângelo Franco e o Elon Pericles. Então é um projeto que a gente tem um carinho muito especial, é um projeto que a gente recebe uma noite especial, uma trilha sonora diferente, que é a nossa aqui do Rio Grande do Sul, com muita gastronomia. Então vem assistir o The Boina aqui com a gente, compra o teu ingresso. Santa
Prefeitura de Santa Maria está trocando as tradicionais lâmpadas para LED. Todo mundo ficou feliz, agora o pessoal vai até 10 horas, 11 horas caminhando na rua. Me sinto mais seguro para ir para casa. Inovar é garantir saúde a toda hora, com os horários estendidos das unidades de saúde. Né, dona Carmen? Uma hora dessas é ótimo, principalmente para quem trabalha fora. A gente precisa. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Eu gostaria de me apresentar para vocês. O meu nome é doutora Rosane Ticiani. Eu sou ortodontista formada pela UFSM há mais de 30 anos. Eu iniciei a minha trajetória com o Invisalign há mais de 12 anos. E hoje eu estou aqui para contar para vocês algumas curiosidades. Os profissionais que se destacam na área da ortodontia no Invisalign são convidados para eventos mundiais. Eu fui convidada, e isso me honra muito, para alguns desses eventos. Em 2015, quando eu estava iniciando a minha trajetória, eu fui para Costa Rica para uma visitação e um congresso onde fazem os filmes dos tratamentos ortodônticos, que nós chamamos de CleanCheck. Em 2017, eu estive no maior congresso mundial Invisalign europeu em Barcelona. E em 2019 teve um encontro mundial com os maiores Invisalign Doctors do mundo em Londres para discutirmos as novidades que hoje nós estamos recebendo no consultório. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Unimed Santa Maria. Centro Veterinário Walter e Godoy. Odontologia Lauda. Psicóloga Janaína Paroli. Doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. A convidada do Bloco Saúde e Bem-Estar é a psicóloga Ieda Maria Dessotti Conceição, profissional com mais de 25 anos de conhecimento e expertise em avaliação e tratamento psicológico clínico, atendendo pacientes de todas as faixas etárias. Formada na primeira turma de psicologia da URI, campus Santo Ângelo, possui especialização em avaliação psicológica, psicopedagogia clínica e institucional, além de neuropsicologia. Atualmente está em fase de conclusão da especialização em saúde mental dentro da visão funcional integrativa. Muito bom ter o seu prestígio aqui no Giornale, uma grande honra recebê-la e para que você possa apresentar aspectos relevantes sobre a sua atuação como psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Ieda Maria Dessotti Conceição. Muito obrigada, Giovana. É uma alegria participar do seu programa. É uma grande satisfação. Então, estou aqui, né, para contribuir, né, com aquilo que você está buscando saber a respeito da minha atuação. Não é? Exatamente. A satisfação é toda nossa. Muito obrigada. Ieda,
Quais são as principais queixas que você tem observado entre os pacientes que procuram essa ajuda especializada, que chegam até a sua clínica em busca de apoio e orientação psicológica? Sim, na verdade são muitas queixas, né? Mas o principal hoje, o que mais vem à clínica é a ansiedade e a depressão. Então, como você sabe, a depressão e a ansiedade, desde a pandemia, tem aumentado muito, né? Realmente. Em nível assustador. Então, a procura pela ajuda nos consultórios psicológicos são muito grande. E lógico que por trás desse transtorno, né, da doença da depressão, é claro que vem outras queixas, né, e outras necessidades. Mas a depressão e a ansiedade estão em alta e aumenta a cada dia, não é, Giovana? Aumenta a cada dia. E parecem patologias silenciosas? Sim, a depressão ela é considerada a doença silenciosa. Então, muito difícil do diagnóstico, especialmente para os familiares. De fato. Como que o familiar vai conseguir identificar quando ela é tão sutil, não é? Realmente. A depressão, ela é mais aparente quando ela é aquele quadro típico, né? O quadro perfeito da depressão, com todos os traços, todos os sintomas, né? Então, aí sim, os familiares identificam com facilidade, né? Mas quando ela é suave, uma depressão leve, que é, vamos dizer, o primeiro grau, né, da depressão, a depressão leve, ela é mais difícil de identificar porque ela é muitas vezes entendida como ele está cansado, ele está desanimado. E fica por isso, como se fosse um cansaço. E a pessoa já está em depressão, já está em depressão. Já. E seria muito bom quando o familiar consegue, então, identificar logo que é uma depressão e logo levar à psicoterapia. Claro. Porque aí é mais fácil o manejo e também, né, o alívio dos sintomas. Então, é importante que os familiares detectem esses sintomas, né, fiquem atentos aos pequenos sinais, as mudanças de comportamento, no humor e no convívio, não é, Ieda? Pois quanto antes for detectado, né, a depressão por parte dos familiares, né, que for identificada, maiores são as chances de tratamento e de cura. Maiores e mais facilmente, né? Porque, veja, no primeiro estágio da depressão, que a gente considera a depressão leve, a gente trata com a psicoterapia somente. A psicoterapia dá conta, né? Sim. Mas quando ela é avançada, da moderada para a profunda, então precisa entrar também com o tratamento medicamentoso juntamente com a psicoterapia. Então nós estamos falando de duas situações. Existem casos em que a psicoterapia ela resolve por si só, né? Ela é suficiente. Isso. Mas casos mais graves, né, moderados a graves, podemos dizer assim, isso. A solução então passa para o acompanhamento medicamentoso juntamente com a psicoterapia? Sim, a gente costuma dizer que ao paciente, aos familiares, na orientação, que quando se trata de uma depressão mais grave, a gente precisa do psiquiatra, né, entrando com os psicofármacos e com a psicoterapia. Então 50% é o tratamento medicamentoso, 50% a psicoterapia. E que vai dar o tratamento, aquele tratamento eficaz, né? Claro. Para trazer logo a cura, o alívio, ou a cura, não é? Para aquele paciente e para os seus familiares que sofrem junto. Não é? Sim, porque não tem como. A gente costuma sempre observar e conversar com os familiares que a depressão ela é tão sutil, mas ao mesmo tempo ela tem uma capacidade assim de tomando conta do ambiente. Todos na família acabam adoecendo também, sim, em algum grau. Em algum grau. Isso. E muitas vezes sem perceber. Sem perceber, porque no início, quando ela é profunda é fácil, mas no início ela é muito silenciosa. Muito silenciosa. Muito tranquila. Sinais sutis, né? Sinais sutis. Como você falou. Isso.
Bem, Ieda, nós começamos a falar sobre estresse, né? Sobre depressão, e realmente diante de uma rotina exaustiva e relações cada vez mais superficiais, uma clínica psicológica se torna a aliada, né? Porque o paciente ele busca aí confiança, ele busca amizade, ele busca uma ajuda especializada. Então, cada vez mais é preciso, né? Se faz necessário esse acompanhamento que às vezes lá fora, vamos dizer assim, né, distante dos olhos da psicóloga ou do psicólogo, as pessoas não encontram, né, esse abrigo, esse acolhimento, não é verdade? Sim, porque a depressão, veja, ela é uma doença, não é? Então não basta a boa vontade, não basta o apoio, tudo isso é necessário, mas não basta para que a pessoa saia deste quadro. Então ela precisa do apoio familiar, porque é por onde ela vai começar a buscar ajuda, mas ela precisa dos profissionais da saúde mental, né? Para que ela tenha êxito no tratamento e na cura, não é? Da depressão. Na cura da depressão. Bem, e vamos nos remetendo à clínica, onde o paciente ele pode ser quem ele é, sem julgamentos, não é? Sem máscaras e sem pressões externas. Essa relação psicólogo e paciente é bastante relevante, é bastante saudável para o tratamento. Ele não é só saudável, Giovana, como ele é fundamental. Se estabelece, na verdade, uma aliança terapêutica, né, com o paciente e o terapeuta. E essa aliança é fundamental porque é uma aliança que a gente chama aliança de confiança, né? Onde ele vai se sentir completamente à vontade, sabendo que ali ele pode falar, ele pode se despir de toda vamos dizer assim, a cerimônia, né? Ele está como se ele estivesse com ele mesmo. Sim. Ele é tão bem recebido, ele é tão bem abraçado, que ele acaba se sentindo completamente à vontade, como se estivesse falando consigo mesmo. Então ali ele pode falar do jeito dele, ele pode ser ele mesmo, não é, Giovana? E isso faz com que ele volte e ele se sinta absolutamente à vontade para que ele possa falar das coisas mais difíceis, claro. Daquilo que envergonha, daquilo que ele acha feio, daquilo que ele acha recriminável, enfim, que ele não falaria com outras pessoas, não é? Sim. Porque ali não tem julgamento, ali a gente recebe a pessoa como ela é e a gente tem uma escuta e a gente respeita a pessoa como ela é, dentro das suas características, né? Do jeito dela, dentro da cultura dela, e ela então, ela consegue externalizar aquilo que é mais difícil, claro. Sabe? Aquilo que a gente tem medo às vezes de falar, até porque as paredes podem ter ouvido, as paredes têm ouvidos. Então ali no ambiente terapêutico, o paciente ele se solta. Claro, e só pelo fato de desabafar, ele já pode fazer uma reflexão, né, e melhorar aquele quadro. Com certeza, porque dentro da nossa área da psicologia, a gente costuma falar que verbalizando, eu já estou fazendo com que eu me escute. Eu verbalizo, eu falo, sim, e isso dá um eco. Claro. E eu escuto aquilo que talvez eu não tenha tido tempo para parar e falar e me escutar. E a partir daí já estará buscando as respostas. Já está fazendo uma espécie de elaboração, sim, de muitos sintomas, né? É claro que fala e claro tem as intervenções do terapeuta, mas como você falou, muitas vezes ao falar isso já é curativo. Já é curativo. Porque ele fala e ele, opa, sim, como que falei isso, né? E aí ele se sente mais seguro e retoma ao seu eixo. E retoma o seu eixo. É mais fácil de elaborando aos poucos, à medida que a gente vai verbalizando aquilo que lá fora era difícil de falar, de verbalizar. Ali o dito, ele recebe toda uma estrutura. E aí, não só o terapeuta trabalha este eco, como o próprio paciente. Sim. Né? Ele escuta e ressignifica aquilo que antes não acontecia. Então, o ambiente propicia isso, o ambiente propicia, especialmente no mundo moderno em que vivemos, onde o tempo é exíguo, as famílias, as pessoas não têm tempo para nada. Então, é
preciso ter um momento para parar e refletir. Então se torna imprescindível essa assessoria psicológica com um profissional de confiança. Isso, eu costumo dizer para o paciente quando ele chega, eu digo, olha, fiquei muito feliz que você se deu um tempo para si mesmo. Você encontrou um espaço para falar de si mesmo e para se escutar. Porque nos dias de hoje, a gente tem tempo para tudo e para todos, menos para gente, não é? Porque a nossa agenda é sempre muito cheia, porque a nossa corrida é sempre muito super lotada. Sempre. Estamos num ritmo automático. Automático, isso mesmo. Então as pessoas não têm mais espaço para sentir e para externalizar o sentimento, né? E o espaço terapêutico propicia isso, quer dizer, venha, pendure a tua máscara lá na porta, já deixa penduradinha lá e fale, mostre-se, aqui é o seu lugar, sabe? Excelente. É assim que tem que ser para que a gente possa fazer com que o trabalho terapêutico ele seja eficaz. Claro, né? E é importante nós passarmos essa consciência para quem está assistindo o jornal e que porventura esteja passando por alguma situação, né, de estresse excessivo, de depressão, que os familiares estejam percebendo, para que procurem ajuda, que de fato ela existe, né, e que é resolutiva. Isso, e que não pensem que a depressão ela pode ser levada assim de qualquer jeito, não, isso vai passar e amanhã tudo melhora, mas que busquem realmente ajuda, porque é uma coisa séria e ela tende a progredir se a gente não buscar realmente levar ela com seriedade e tomar as medidas cabíveis no momento certo, né? Perfeito, Ieda. Bem, dentre tantas especializações já realizadas, você está concluindo a de saúde mental dentro da visão funcional integrativa. Então nós queremos saber do que trata essa especialização, qual o enfoque, de que forma ela vai contribuir para o atendimento junto ao paciente. Sim, muito bem. Realmente esta visão funcional integrativa, ela está chegando, né? Ela é uma visão nova, é uma área nova, não é? E felizmente eu a encontrei, né? E com sede de buscar mais, porque a gente sempre busca mais e mais para ajudar cada vez mais pacientes, cada vez com maior qualidade, não é, Giovana? Então surgiu no meu caminho essa especialização saúde mental dentro da medicina funcional integrativa. E me chamou muito a atenção porque ela vem abraçando, é uma visão que ela abraça o ser integral, sabe, Giovana? Ela não vai focar, por exemplo, somente a depressão, já que a gente estava falando sobre a depressão. Ela vai ver o que está por trás, ela vai ver outros problemas que podem estar também contribuindo para que a depressão apareça. Então a gente vai diretamente nas causas. Não só busca a solução para o sintoma, mas sim vai trabalhar o ser humano como um todo. Porque o que acontece? O ser humano, ele tem o corpo e a mente estão interligados, né? Sim. E é uma conexão que existe entre o cérebro, né, e o nosso corpo. Então, como isso existe uma ligação, aquilo que está acontecendo comigo a nível emocional afeta a minha parte orgânica, meu corpo. Certamente. O contrário também é verdadeiro, né? Porque é via de mão dupla. Então, se eu estou com problema da saúde, vamos dizer, orgânica, tenho lá, vamos dizer, um diabetes, tenho lá uma hipoglicemia, eu tenho que saber que isso vai acontecer, se eu deixar ela avançando, vai acontecer uma neuroinflamação. E como as inflamações do nosso corpo vão atingir diretamente o nosso cérebro. O nosso cérebro. E aí os transtornos mentais, Giovana. Então, sabe? Esta especialização, ela não atua apenas nas emoções, mas ela atua no ser humano em sua totalidade, como você considerou, o corpo, mente e, por consequência, seu estilo de vida. Isso, exatamente. Ela vai trabalhar todos os aspectos que vão falar
e vão responder dos sintomas do paciente. Dos sintomas. E atua também na prevenção de desequilíbrios mentais? Principalmente na prevenção, não só dos problemas orgânicos, mas também dos problemas, das emoções, dos problemas mentais, dos transtornos mentais. E como você bem comentou sobre a causa, né, e não a consequência dos sintomas. Então, o enfoque dessa especialização também é investigar a origem, né, do sofrimento humano. A origem do sofrimento, seja ele qual for o campo. Qual for a natureza. Bom, se é lá na minha alimentação, o psicólogo, embora ele não prescreva, né, ele não vai passar por prescrições de suplementação, nenhum tipo, mas ele vai fazer o quê? Orientação, ele vai trabalhar com orientações, ele vai avaliar, ele vai descobrir e vai trazer os encaminhamentos, porque dentro da visão funcional integrativa, a gente vai fazer parcerias. Claro. Parcerias com os outros profissionais da área da saúde. Então, o psicólogo ele pode atuar em conjunto com demais profissionais da saúde, nutricionistas, educadores físicos, por exemplo, médicos de diferentes áreas, de todas as áreas, de acordo com a necessidade do paciente. Do paciente. Porque aí a gente faz, é isso que a gente vem buscando, e eu acho que em todos os setores, né, não se trabalha mais sozinho. É uma parceria. A gente vai fazer uma conexão entre todos os profissionais da área da saúde para trazer o bem-estar e qualidade de vida para o paciente. Exato. Porque é assim que a gente vai trabalhar o paciente no todo. Cada um tem a sua área de atuação, mas ele não deixa de ver todas as áreas. Claro, é uma colaboração multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? E que também ela traz autonomia, autoconhecimento. É bem potente essa especialização, realmente muito significativa para o trato, né? Sim, a visão da medicina funcional integrativa é vamos dizer assim, que seja considerado o que tem de mais atual, porque os pesquisadores, eles vão buscando aprofundar cada vez mais, né? Porque o interesse é buscar maior saúde e bem-estar, né? Então, o que eles descobrem? Cada vez mais, com as pesquisas, eles percebem que tudo está integrado. Tudo está integrado. Então, tudo influencia na saúde ou na doença. Por exemplo, o estilo de vida não por si só ele não dá conta, mas ele pode prevenir uma série de problemas que, se a gente não tivesse aqueles cuidados com alimentação saudável, com exercício físico, com, por exemplo, exercícios até mesmo na respiração, ele interfere para que a gente oxigene melhor o nosso cérebro, não é? E para que a gente tenha saúde, tenha um bem-estar maior. Então, o que acontece? Com o estilo que a gente vai adquirindo com o conhecimento, você vai mudando seu estilo de vida. E com isso você faz uma prevenção. Se você não fazia uma caminhadinha de 20 a 30 minutos por dia, você já vai começar a fazer. Claro. Né? Porque aí os cuidados são, assim, fundamentais. Fundamentais. Para qualquer base para se ter saúde hoje. Tanto orgânica quanto mental. Então, a saúde mental, ela não fica separada do restante do corpo. E por isso, nós, da área da saúde mental, também temos essa busca, esse passeio por todos os tipos de situações e sintomas, para que a gente tenha uma compreensão bem mais, vamos dizer, maior. Mais ampla. E ampla, e podendo assim a gente encaminhar o paciente para o especialista, né? Sim. Da área. Vamos dizer que seja uma depressão profunda, então seria o nosso campo, mais o médico psiquiatra, claro, né? Talvez também temos que fazer uma conexão com o neuro, né? Porque sim, todos nós juntos vamos chegar numa avaliação precisa para trazer naquele momento aquele paciente, claro, que é um tratamento, vamos dizer, personalizado, não é? Aquela receitinha não existe.
cada paciente que chega, ele é único. Ele é único. Ele é único, portanto... É um atendimento realmente personalizado. Personalizado, porque não é? Os problemas, né, as questões são individuais. Isso. Então, a gente busca nesta parceria com os colegas da área da saúde, a gente busca que cada um contribua para que esse paciente saia satisfeito. Claro. Porque ele buscou melhora dos sintomas, cura e ainda tem toda uma mudança de estilo de vida. Claro, e ainda a psicóloga ou o psicólogo conseguiu encaminhá-lo, né, direcioná-lo para outros especialistas, então, para contribuir com a saúde e a qualidade de vida em outros campos. Em outros campos, quando for necessários, a gente faz os encaminhamentos. Ótimo. E é assim que funciona, tanto com os médicos quanto com os psicólogos. Essa, como é que a gente diz? É uma parceria, conexão, né? Olha, eu estou precisando da sua ajuda, porque essa é a sua área, né? Fugir um pouco da minha. Então, quando precisa especialmente prescrever, você vai chamar o médico, não é? Claro. Para que ele possa fazer essa parte. Essa é a colaboração multidisciplinar que estávamos falando anteriormente. Né? Isso. Então, parabéns pelo seu aperfeiçoamento constante. Né? Você é uma estudiosa, né, da psicologia, e essa especialização aí é realmente muito importante para o trato junto aos pacientes. Acho que todos os psicólogos, né, poderiam fazer esta especialização, que seria de grande proveito para a saúde mental e física da população. Então, suas contribuições foram extremamente importantes aqui no Jornal, né? Ficou claro e bastante nítido, né, o que a psicologia clínica pode fazer pelo paciente em determinados casos, em vários casos, né? Hoje elencamos algumas patologias mentais, podemos dizer assim, né, que também podem atingir o corpo físico, mas nós sabemos que você atende muitas outras questões, até porque o seu tratamento dirige-se desde a criança, né, até o idoso. Então, são todas as faixas etárias, né, atendidas por você. Então, que quem esteja nos assistindo e que esteja precisando de um enfrentamento, né, de situações como essas que nós estamos falando, que receba como orientação e que procure ajuda especializada com um psicólogo de confiança. Foi um imenso prazer recebê-la aqui, né? Podemos continuar em outra edição conversando sobre esses assuntos tão interessantes relacionados à psicologia clínica. E é claro que o programa sempre estará à sua disposição. Muito obrigada, Giovana. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com você nesse programa que tem ajudado a tantos, né? Porque, como você disse, não é só aqui em Santa Maria, mas sim, ele vai à casa de todos os 140 municípios do 140 estado. municípios do estado. Pela Amigo TV, redes sociais, todas as nossas plataformas digitais. O seu trabalho é fundamental. Canal 19 da NET. Olha aí. Estamos em vários canais. Parabéns, mais uma vez, e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço imensamente a sua presença aqui em nossos estúdios, e esse é o nosso objetivo, colaborar com a comunidade. Muito obrigada. Pode contar comigo, sim, e estarei aqui com a maior alegria. Muito obrigada. E no Bloco Cultura, a participação do escritor e cirurgião dentista, Dr. Paulo Antônio Lauda. Não saia daí, eu volto já. Santa Maria inovar é cuidar. A Prefeitura de Santa Maria trabalha na nova perimetral para melhorar a vida do Lucas e de toda a comunidade. Essa obra vai agilizar a nossa vida. Tudo bem sinalizado, né? O pessoal vai poder chegar tranquilo, né? Já o programa Aluguel Social beneficiou quase 400 famílias, como a do Diego. Um lugar seguro, tranquilo, né, de se morar. E viver uma nova vida, uma nova história. E a questão de logística, essa flexibilidade para montar as viaturas, você se desloca com a equipe especializada até o local, ou as viaturas vêm até Santa Maria? Como acontece? Cada caso é um caso, né? Tem casos que nós deslocamos a nossa equipe até onde estão as viaturas e montamos no local onde as viaturas estão. Outros casos, as viaturas vêm até nós. Por exemplo, teve um lote que nós montamos no Pará. Nós deslocamos o material e a nossa equipe até o Belém do Pará para montar as viaturas lá.
Sim, então é usada das duas formas, né? Das duas formas. Depende muito da quantidade de carros, da localização, que realmente é muito longe. E também da preferência do cliente, né? Porque às vezes o cliente prefere mandar a viatura para cá. Sim. Tem outros que preferem que seja feito no espaço dele. Seu animal tem mais de 8 anos de idade, não se interessa mais pelas brincadeiras ou, nos casos mais graves, iniciou com andar em círculo e olhar fixo para a parede ou obstáculos, e nem ele e nem você consegue ter mais uma noite de sono com qualidade, ele pode estar sofrendo com uma síndrome neurodegenerativa crônica e progressiva, chamada de síndrome da disfunção cognitiva, que acomete os animais idosos. E por ser muito confundida com alterações naturais do envelhecimento, se torna subdiagnosticada. Infelizmente, não tem cura, mas tem prevenção. E o seu olhar atento, junto ao entendimento de que não é normal esses sinais de comportamento somente pelo animal estar envelhecendo, é de suma importância. O diagnóstico precoce traz a qualidade de vida e o aumento da longevidade. E levá-los a um médico veterinário de confiança e capacitado é fundamental. Nós, do Centro Veterinário Walter Godoy, estamos aptos a receber o seu idosinho e auxiliar vocês, tutores, no que for necessário. Afinal, quem de nós, ao envelhecermos, gostaríamos de receber nossos diagnósticos baseados apenas num "é normal, é da idade"? Não desista do seu vovô de 4 patas. Com o diagnóstico correto, ele ainda pode surpreender muito você. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @evoamarketing, e se torne referência na sua região. Oi, eu sou Norberto da Casa, chefe de gastronomia. Estamos comemorando 25 anos que eu estou neste ramo de gastronomia. E com isso, modernizamos a nossa logomarca, o nosso nome. A partir de maio, será NDC Eventos e Gastronomia. NDC Norberto da Casa, inovando nessa nova postura de marca, de logomarca nova. Então nos acompanhe, vai estar sempre ligado ao nosso nome, a da Casa e ao Norberto da Casa. Mas o importante mesmo é que a gente cresça. E para crescer e levar Santa Maria, o nome de Santa Maria, é você conosco. Então você nos chamando para os seus eventos, tanto eventos pequenos quanto eventos grandes, e nós estaremos lá, presente, fazendo com que seu evento, que é um sonho, vire realidade. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical.
Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, 25 anos. Léo Guedes, Makeup Artist. Essencial Acessórios. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. O Giornale abre o Bloco Cultura desta edição, distinguindo a sensibilidade e o talento literário de um autor que vem ganhando reconhecimento no cenário regional com obras que dialogam com a memória, a espiritualidade e a identidade de Santa Maria. Recepciono em nossos estúdios o Dr. Paulo Antônio Lauda, escritor que nos presenteou com o livro Nova Itália, um mergulho na imigração italiana e sua instalação na Quarta Colônia, lançado em agosto de 2023. Agora ele lança Vidas que se Sucedem, um romance espírita sobre Santa Maria, que entrelaça passado e presente, com profundo respeito às dimensões humanas e espirituais da existência. Embora reconhecido por sua trajetória na odontologia como diretor e fundador da clínica Odontologia Lauda, o enfoque de hoje está em sua produção literária, que revela uma nova dimensão de sua sensibilidade e de seu compromisso com a cultura local. O autor também ministra palestras de orientação espírita. Fico lisonjeada em recebê-lo mais uma vez aqui em nossos estúdios, nesta edição, para falarmos sobre a sua segunda obra literária, um verdadeiro presente para Santa Maria. Seja muito bem-vindo ao Giornale, doutor Paulo Antônio Lauda. Para mim é um prazer enorme, já não de agora, já de muito tempo, né? De muitos anos contigo, Giovana. Mas nesse momento é um momento até de introspecção, poderia dizer, né? Porque eu, ao longo dos meus 42 anos de odontologia, de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, comecei a me dedicar à doutrina espírita, estudar, eu faço parte da Associação Médico Espírita Santa Maria. Exato. E me dei o direito, então, já com tantas palestras que a gente faz ao longo de tantos anos, meu Deus, para se fazer palestra é necessário estudar muito. Meu Deus, então eu acho que está na hora de eu começar a colocar isso no papel. E foi o que eu fiz, né? Eu me dei o direito de fazer isso e deu muito certo. Então foi realmente isso que motivou você a ingressar na literatura? Claro, eu estudando um determinado assunto que não fosse odontologia, né, e começando a me inteirar cada vez mais, e fazendo palestras, e essas palestras tendo um destaque todo especial, disse, meu Deus, então, quem sabe, né? Até o meu amigo Jader Hofmeister, que deve estar nos escutando agora, né, foi um dos grandes incentivadores. Né? O Jader faz o programa Palavra Espírita aqui na TV Santa Maria. Foi um dos grandes incentivadores, que eu disse para ele assim, olha, eu tenho muita coisa escrita aí, mas eu não sei se eu vou publicar. E ele disse, não, deve publicar, sim. Deve ir em frente, né? E daí nós fizemos o primeiro livro. O Jader é um grande incentivador, realmente. Sim, sem dúvida. Fizemos então o primeiro livro chamado Nova Itália, onde eu conto a história dos italianos lá, quando houve a unificação italiana. O Dom Pedro II mandou trazer os italianos, largou os navios lá, fizeram a viagem pelo oceano. Então eu descrevo tudo isso no primeiro livro. E esse livro agora não é necessariamente uma sequência exata, mas é uma sequência. É uma sequência. Daquele primeiro livro que eu escrevi. Mas de fato você nos surpreende ao transitar com sensibilidade entre o rigor técnico da odontologia e a liberdade criativa da literatura. Isso realmente é impactante. É muito saudável. Aquelas pessoas, todo mundo tem alguma coisa escrita. Então eu vou dizer para vocês, olha, é muito saudável fazer isto. Você cresce em vários aspectos da vida e então, se você tem vontade de escrever, escreva, lance o seu livro, é muito bom. E podemos dizer então, doutor Paulo, que a escrita nasce de uma extensão natural da fala e, no seu caso, da vivência espiritual, né, que tem inspiração em Allan Kardec. Toda obra
que eu escrevo, e em função disso, foi sempre baseado nos ensinamentos feitos pelo Allan Kardec. Né? Ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857, e até foi em abril, né? 18 de abril. Amanhã é 25 de abril. Amanhã, exatamente. Amanhã é 25 de abril. Amanhã que é o dia do lançamento do livro. É o dia do lançamento do livro. O lançamento oficial do livro. Exatamente. E ao escolher escrever, você também amplia os horizontes para além da odontologia. E deixa um legado. Deixa um legado. Eu acredito assim, este livro, esse mais do que o primeiro, esse livro chama-se Vidas que se Sucedem. Como o próprio nome do livro já diz, são aquelas pessoas que vieram lá da Itália, se instalaram aqui na Quarta Colônia, as famílias cresceram, deixaram seus descendentes, muitos morreram e deixaram muitas histórias. E eu conto muito dessas histórias porque elas se misturam com a cidade de Santa Maria, se misturam aqui com a Quarta Colônia e se misturam com o bairro Itararé, Giovana. Eu sou do bairro Itararé, nasci no bairro Itararé, né? E lá me criei, enfim. E depois passaram-se alguns anos, porque era a casa dos meus avós, e eu acabei então adquirindo aquela propriedade, e a minha casa. Fazem 35 anos que eu sou proprietário da casa do Itararé. E daí nessas histórias todas eu conto fatos da ferrovia que aconteceram no bairro Itararé, ali na Vila Belga e tal, que precisavam ser colocados no papel. Sim. Então esse livro traz isso, uma série de histórias que não estão ligadas uma história com a outra, mas traz uma série de histórias que fala de toda a história da ferrovia, o crescimento da cidade de Santa Maria, sempre com um viés espírita. No entanto, desculpe te dizer, mas no entanto, o fato de ter um viés espírita não quer dizer que ele não seja interessante para outras pessoas, porque ele tem um fundamento histórico muito bom. Claro. Então, por meio dessa escrita, você permite que o presente e o passado também dialoguem com o futuro, porque nós estamos diante de outras gerações que podem absorver toda essa literatura, toda essa mensagem deixada pelo livro. A Seura Fernandes e o Gaspar Mioto foram os que fizeram a correção desse livro e sempre foram grandes incentivadores, amigos do coração. E a Seura então fez a apresentação desse livro. E ela disse, este livro é uma obra atemporal. E daí lá na nossa intimidade, lá um dia ela disse para mim assim, já imaginou que um livro desses, daqui 200 anos, ninguém mais vai se lembrar do Paulo Lauda. Mas com um livro desses na mão, como ele pode ser lido agora, ele será atual, daqui 200 anos ele vai ser atual também, né? Porque conta todas essas coisas e visam única e objetivamente fazer o crescimento moral e intelectual daquelas pessoas que o leem. Então, podemos dizer que a atemporalidade do livro é um dos seus grandes méritos, mantendo a sua essência vital, né, claro, sem dúvida, e atual. Sem dúvida, eu acredito que sim. E é mais que um romance, não é, Dr. Paulo? Um tributo histórico, né? Quando você narra uma história, né, de pessoas que vivenciaram o passado, que vivenciam o presente e que isso tudo vai refletir no futuro, nós estamos falando aí também de laços afetivos. Bem, porque imagina que essas histórias que eu conto, Giovana, elas foram contadas pelos meus tios, pelos meus avós e por todo aquele pessoal do Itararé, muitas histórias verdadeiras e algumas nem tanto, né? Com a liberdade da escrita a gente, né, a liberdade da expressão. Então eu contei outras histórias que são verdadeiras, sim, mas não no Itararé e não em Santa Maria, né? Tem histórias até de fora do Brasil, mas verdadeiras, histórias muito bonitas. Sim. E o mais importante é que a nossa Santa Maria está no centro de toda essa narrativa, né? Especialmente o bairro Itararé, como você falou, que recebe essa homenagem afetuosa também, não é, doutor? Eu precisava fazer isto, porque eu sou nascido em Santa Maria, fiz a minha universidade, fiz a minha faculdade de odontologia em Santa Maria, no FSM. Claro que eu fiz pós-graduação na USP em São Paulo, mas Santa Maria foi que me trouxe tudo na minha vida.
Eu precisava fazer alguma coisa para homenagear aqueles que me criaram, que me formaram, que foi a cidade de Santa Maria e o bairro Itararé. Está aí, então, uma das grandes mensagens que deixa a obra, né? Que é uma mensagem de gratidão, de reconhecimento a tudo que você vivenciou até aos seus antepassados. Eu tomei um cuidado, da mesma forma que eu tomei esse cuidado no primeiro livro, foi de deslocar pessoas e datas, para que ninguém se identificasse. Esse livro trabalha com o início do século 1900 até 1950, aproximadamente. Histórias que aconteceram nesse período, enfim. Mas eu não quis trazer muito para a atualidade, né? Porque, de repente, alguma família italiana se identifica com isso. Não, mas não era o meu objetivo. Meu objetivo é criar um romance fictício. Sim. Numa cidade fictícia, que era Nova Itália, lá da Quarta Colônia, para não identificar com nenhuma cidade da Quarta Colônia. Mas passar um conteúdo intelectual e moral muito sério. E no final deste livro, no epílogo dele, tem um presente que eu chamo para o leitor, que é um trabalho muito sério de publicações espíritas, inclusive da Federação Espírita Brasileira, que faz um apanhado geral sobre o encarne e o desencarne. Por que você nasceu? Qual é o motivo? Ao morrer dói? Ao morrer tem uma luzinha lá no fundo? Essas coisas que as pessoas querem saber, né? Então esse trabalho é um trabalho muito sério, né, que ocupa o epílogo deste livro de uma forma para encerrar com chave de ouro. Perfeito, doutor Paulo. Então vamos ficar na expectativa, né, do lançamento da obra amanhã, Vidas que se Sucedem. E queremos saber como será a comercialização. Onde as pessoas, a população de Santa Maria e da região podem encontrar o livro? Quem for no lançamento vai ter, obviamente, as duas obras à disposição. E a primeira obra, eu estou praticamente fazendo um valor abaixo do custo. Quem quiser comprar os dois livros, vai ter o livro atual, Vidas que se Sucedem, e vai ter o livro Nova Itália, né? Então o livro Vidas que se Sucedem é um livro que será comercializado por R$50 e o outro por R$20. Né? Para a qualidade qualidade gráfica da obra, que foi feita pela Palotti aqui, é um valor abaixo do custo. Tá? E será comercializado então lá no dia do lançamento, e também eu vou centralizar desta vez, coisa que eu não fiz das outras vezes, eu vou centralizar desta vez na Livraria da Mente. Por quê? Porque é uma livraria daqui, porque é uma livraria que todos se relacionam, é uma livraria que eu tenho franco acesso de entrada e saída, é mais fácil tudo para mim. Então, quem quiser adquirir Vidas que se Sucedem e até a Nova Itália, que foi o primeiro livro, na Livraria da Mente vai ter. E esse valor promocional que você falou anteriormente é um incentivo à leitura, né? Desde o início da história. Ampliando o acesso, então, às obras. Bem, então, a primeira obra, como você falou, ela foi lançada na Livraria da Mente, eu prestigiei, não é? E obteve um grande sucesso, foi muito bem prestigiado esse lançamento, e é o que nós esperamos para amanhã na PUSME, né? Sendo que depois a obra estará à disposição na tradicional Livraria da Mente, muito bem selecionado o local. Então, agora você fica à vontade para fazer o convite para os nossos telespectadores para prestigiarem a sua obra amanhã, então, na PUSME. Eu tentei, né, de uma forma através de Facebook, WhatsApp, Instagram, as redes sociais de uma forma geral, televisão, aqui com o apoio da Giovana e tantos outros, a Rádio Membuí e tantas outras rádios que também me ajudaram, Santa Mariense, enfim, fazer vocês ter consciência que amanhã eu estou lançando esse livro. Então, é o meu convite. Nós vamos receber você lá com um suco, cafezinho, um coquetelzinho muito modesto, enfim. Mas eu gostaria, de coração mesmo, de ver todos vocês lá, né? Porque dia 17, agora passado, foi o dia do meu aniversário. Então, eu peço esse presente para vocês. Que vocês vão lá, dão uma olhadinha, 5 minutinhos, e está tudo muito bem. Estão convidados, todos vocês. Grande abraço.
E a nossa responsabilidade como veículo de comunicação, incentivar a cultura. Então, muito obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui mais uma vez. Desejo pleno sucesso no lançamento dessa sua segunda obra, assim como foi na primeira, Dr. Paulo Antônio Lauda, e que continue nos inspirando sempre. Um prazer recebê-lo e o programa, é claro, continua à sua disposição. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, TV Santa Maria, muito obrigado a você que está aí na frente nos escutando. Um grande abraço. Obrigada. Estamos encerrando esta edição do Giornale. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Edimari Planejados.